diferente. E aí eu fiquei pensando lá em casa, falei, meu Deus, por que o dedo da mão nasce tudo igual, né? O mesmo tamanho? Aí ele falou comigo, você não poderia ter essa habilidade de pegar se todos. Então, o que eu quero que você entenda com isso nessa noite? Que Deus, ele tem uma forma diferente de trabalhar, mas a forma que ele trabalha é boa, perfeita, agradável e é o melhor para a sua vida, porque tudo foi se encaixando num plano perfeito. Então, o texto básico da nossa lição está lá em Hebreus 4, 15, verso 14, 15, depois vai para o 5, 1, 3, 5 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Porque todo sumo sacerdote, tomando dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelo pecado, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Assim também Cristo não se gloriou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas gloriou aquele que lhe disse: tu és meu filho, guarde isso, hoje te gerei. Como também em outro lugar, tu és sacerdote eternamente. Repete comigo: tu és sacerdote eternamente. Isso. Segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor, lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência. Repete isso: aprendeu a obediência. Repete comigo: por aquilo que padeceu, e sendo consumado, veio a ser causa da eterna salvação. Repete comigo: veio a ser causa da eterna salvação. Isso, para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Essas frases que eu retirei, depois no final da aula, é o grande final da lição, a gente vai pegar essas partes e você vai ampliar seu conhecimento em relação a esta palavra. Então vamos lá. O texto áureo diz assim, está lá em Hebreus 4,16: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vocês podem reparar que eu destaquei a palavra confiança. Por que essa palavra confiança? Porque era justamente isso que aquele povo precisava: confiar. Então guarde isso no seu coração. Nós precisamos confiar. Para quê eu preciso confiar? Para que você possa achar graça e misericórdia em tempo oportuno. Era essa a ideia central: confiança. Por que confiança, irmã Rosângela? Vamos entender mais um pouquinho lá na frente. Por quê? Os objetivos dessa lição, para a gente frisar, eu vou tentar sintetizar essa lição nas seguintes questões: definir a diferença entre o sacerdote antigo, Jesus, e os sacerdotes do antigo pacto. Reconhecer que o sacerdócio de Cristo é maior ao de Arão e identificar Jesus como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, a nossa lição, e tudo que eu vou falar, vai estar
que os sacerdotes, quem eram os sacerdotes, como é que eles... Mas enfim, a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente para eu não antecipar a aula, né? Então havia uma perseguição do cristianismo, dos cristãos, né? Dessa liberdade, que agora, quem era Cristo? Que história é essa de livre acesso? Como que eu posso, né? Eu tenho que reconhecer, meu orgulho, né? Eu, pecador, que história é essa de pecado? Que história é essa de me render a Cristo? Então eram essas indagações que esse texto tão ricamente vem responder. E aí, com certeza, fortalecimento espiritual, né? Fortalecer a sua fé em Cristo Jesus. Então era um caminho velho versus um novo caminho. E o esclarecimento, né? Elucidação é a mesma coisa que esclarecimento de quem é Cristo na nova aliança. Então, esse texto, ele começa uma defesa teológica de fé sobre essas questões que eu falei aqui. Tá dando para acompanhar? Então, como é que era essa questão do sumo sacerdote no Antigo Testamento? Aí eu tirei até uma foto para vocês verem, né? Se você der uma pesquisada lá no Google, nosso professor, né, você vai lá, sacerdote, aí veio essa imagem, né? Vocês podem observar que não é anjo, né? Não tinha asa, não é o sacerdote, não, né? Para quem não tem entendimento, pode pensar que é um objeto. Não, é uma pessoa comum com vestes sacerdotais, vestes daquela época. Então era um homem. Então quais eram as características básicas desse sacerdote? Ele era tomado dentro do povo, ele era constituído a favor dos homens e ele falava e agia em nome de Deus. Nós temos aí a linhagem. Por que aconteceu isso? Deus era santo. Ontem na pregação à noite também o pastor ricamente falou que Deus era tão santo, né? Que ele falou: Moisés, tire a sandália dos meus pés. Por quê? Porque o lugar, a terra que ele pisava era santa. Então essa santidade de Deus é tamanha, tão grande, tão poderosa, que um homem comum não era capaz de se chegar a Deus. Então Deus tinha que permitir que se chegasse a ele. E tinha toda uma preparação. Deus escolhia essa pessoa, e essa pessoa que comunicava a sua vontade, as suas diretrizes, as suas ordens, a sua liturgia, né? Nós podemos lá, se você for fazer um estudo profundo, né, do Antigo Testamento, você vai ver lá que tinha toda a arca, tinha a metragem, tinha a cortina, tinha a bacia, o candelabro, o altar. Então era tudo isso que Deus falava com o homem e direcionava esse homem para estar fazendo. E eles eram uma espécie de mediador entre o homem e Deus, né? Então por isso ele recebia a mensagem de Deus e ele passava, e assim o povo ia cumprindo. Quais eram as principais funções desse sacerdote? Ele tinha duas principais funções. Primeiro, oferecer sacrifícios pelo pecado. E aí já dá um gancho, né? Por que Cristo é superior? Porque Cristo, ele não pecou, diferente do homem, né? Então, quando pecava e errava, este sacerdote, ele oferecia sacrifício em favor do povo para perdão dos pecados. Mas a Bíblia fala também que não era só o perdão do povo, mas o perdão do próprio pecado que o sacerdote também tinha que sacrificar, porque ele era uma pessoa humana e que falhava também. Mas essa era a função dele. E é interessante que esse sumo sacerdote, ele precisava ter empatia com o povo. Ele não poderia ser extremamente rígido, mas ele também não
seus pecados. Deu para? Foi claro? Amém? Estão me acompanhando, gente? Então era basicamente isso, as funções do sacerdote do Antigo Testamento, né? E na lição até fala assim, ó, oferecer funções primordiais, oferecer dons e sacrifícios pelo pecado, como eu já expliquei. Como na antiga aliança as pessoas não podiam dirigir-se a Deus diretamente, elas apresentavam suas ofertas de sangue de animais e dádivas de cereais ao sumo sacerdote. Então esse sacrifício, isso é importante frisar também, esse sacrifício ele tinha toda uma liturgia, e uma liturgia pesada, né? Matar animal, oferecer aquele sangue. Então era bem complexo, não era muito fácil ser um sacerdote. E por que Jesus era um sacerdote superior a Arão? Nós sabemos que Arão veio da tribo de Levi, né? E ele era um sacerdote naquela época, né? Que a Bíblia fala assim, ó. Essa aqui. Eu fiz mais anotações. Então, como eu estava explicando para vocês, Arão, como um sacerdote, ele também pecou. Vocês lembram que tem aquela passagem na Bíblia, onde Moisés foi para o monte, e Arão estava lá e o povo estava lá, não, vamos fazer agora uma estátua para sacrificar. E essa estátua para sacrificar, e ele ficou, na verdade, ele temeu, porque o povo ia ficar revoltado e podia até matar ele. Então ele falou assim, não, então vamos fazer, tira seus brincos de ouro, vamos fazer e adorar, né? E aí naquele momento que Moisés estava lá, Deus sabia que o povo estava se corrompendo. Diferente, então aqui entra por que Jesus é superior? Porque Jesus, ele não temeu a morte. Arão temeu a morte, mas Jesus não. Ele foi um sacerdote perfeito. Ele foi superior ao sacerdócio de Arão por essa questão que eu falei para vocês. Porque Arão, ele pecou, mas Jesus não. Jesus era perfeito. Nele não havia pecado algum. E nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus, o sacerdote perfeito, Jesus superior ao sacerdote de Arão, e nós vamos falar sobre os sacerdotes da atualidade. E essa parte do sacerdote da atualidade é bem importante para a gente frisar para os nossos dias atuais. Então vamos aqui. Como eu falei com vocês, lá em Jesus, o sacerdote perfeito, é o 2.1 que eu estou, tá? Em Hebreus 7:26 diz assim que ele é inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. 1 João diz, né? Nele não existe pecado. Gálatas 1:4 fala, se entregou pelos pecadores para a salvação do mundo perverso e cumprir a vontade de Deus. Então, por isso que ele é um sacerdote perfeito, porque ele se entregou pelos pecadores, porque ele nos salvou deste mundo perverso, e ele, na vida dele todinha, ele veio para cumprir a vontade de Deus. E é interessante que lá em Hebreus 5 fala que da questão de tendo sido aperfeiçoado. Então, quando vocês verem esse termo, tendo sido aperfeiçoado, aí pode dar a ideia de que se ele foi aperfeiçoado, ele não é perfeito. Mas vamos entender isso. Na verdade,
Jesus tinha em comum com Arão? Que ambos foram chamados por Deus. Sendo que, como eu expliquei, né? Jesus, diferente de Arão ele teve um tempo de vida. Mas Jesus não. Jesus é eterno. E para essa defesa da fé que eu expliquei no início da lição, o autor recorre ao livro de Salmos, onde declara: Tu és meu filho amado, eu hoje te gerei. Ou seja, Deus já estava revelando o plano perfeito que Jesus é o Filho de Deus gerado para a salvação da humanidade. Aleluia! Tu és um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Melquisedeque não tinha linhagem também, né? E Melquisedeque, ele era rei e sacerdote, assim como o nosso Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores e nosso sacerdócio eterno. Amém? Glória a Deus. E esse daqui é interessante, sacerdote da autoridade. Jesus vindo a este mundo, nós tivemos livre acesso. A própria lição fala: não necessitamos de clérigos ou outros mediadores entre nós e Deus, senão apenas o nosso Senhor Jesus. Não é mais necessário ficar do lado de fora do tabernáculo ou da tenda do encontro. Não é necessário pedir coisa alguma, qualquer sacerdote. Não é preciso temer atravessar o véu que separa o santo do santo do lugar. Então, quando a gente chega lá em Hebreus 14:16, nós temos essa libertação que o Evangelho traz para nós. E quando eu estava estudando essa lição, eu lembrei bastante de um episódio engraçado que aconteceu. Estava com minha colega lá no trabalho e daqui a pouco a gente estava para resolver uma situação e ela professa uma outra religião. E ela falou assim: Maria passa na frente. Aí eu falei assim, aí que eu me despertou, Maria passa na frente? Que história é essa? Aí eu falei assim, meu Deus, que oportunidade, né? Eu falei assim, que oportunidade para a gente evangelizar. Porque Maria, ela teve sua importância. Nós não tiramos o crédito de Maria, mas a própria Maria, quando você lê a boda de Caná da Galileia, a gente começa a entender a profundidade, a perfeição que é Maria, porque ela foi ela resolveu um problema, ela ajudou a auxiliar um problema que não era dela, mas ela apontou para o Mestre: fazei tudo que ele disser. Então a própria Maria reconhece a grandeza do nosso Deus. Então nós que servimos ao Senhor, nós não falamos Maria passa na frente, nós falamos Jesus vai comigo, Ele está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos, para todo sempre. Você não precisa de artefatos, você tem o Rei dos Reis, o véu foi rasgado, aleluia! E aquilo que separava, hoje nós não precisamos matar ninguém. Nós temos o Rei dos Reis que morreu mesmo eu não merecendo, mesmo eu sendo pecadora, indigna, incapaz de dar uma aula, mas o Espírito Santo nos envolve, nos aquece, nos ensina e diz: agora você é minha filha amada. Nós somos sacerdote eleito, nação santa, povo adquirido, aleluia. Nós não precisamos, mas você é o sacerdote da atualidade, aleluia. Ele é um sacerdote compassivo. Glória a Deus. E interessante que os sacerdotes do Antigo Testamento, eles só adentravam uma vez por ano. Você tem livre acesso. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Quando eu dobro os meus joelhos, eu posso sentir a presença do Senhor. Nesta noite, você que veio aqui,
numa segunda-feira, às vezes cansado do seu trabalho, mas você pode abrir o seu coração e sentir a presença do Senhor, porque Ele se compadece de nós. Aleluia. Isso, pode passar, meu querido. O grande sumo sacerdote. Eu já até, coitado, o pessoal da mídia está apanhando um pouquinho, né? Então vamos lá. Já estou lá no 3. O autor Hebreus, ele enfatiza, né, essa questão da misericórdia e da fidelidade. Quando você vai no Novo Testamento, você vê, né, Jesus tinha íntima compaixão das multidões, né? E ele falava, não quero despedi-la com fome. Então Jesus, ele se essa capacidade de se colocar num lugar do outro. Então quando nós começamos a estudar a Bíblia e entender a Bíblia melhor, nós não tem como você ser diferente cada um do outro. Não tem como você ver no outro e você não sentir, sabe, para o seu irmão. Por isso que nós estamos aqui. E quando o irmão está passando por um problema, coloca lá no grupo, peça oração por isso, peça oração por aquilo. Ou então quando a gente precisa de uma determinada ajuda, a gente se fala, por quê? Porque Cristo habita em nós. E quando Cristo habita em nós, nós passamos também a ter essa essência. E a essência de Deus é essa, que Ele, como nosso sumo sacerdote, Ele era compassivo e misericordioso. Jesus, ele em tudo foi tentado. E é bastante interessante quando a gente passa a pensar sobre essa questão da tentação. Daqui a pouco eu vou enfatizar bastante essa questão para a gente fixar. Mas lá no 3, como diz, em seu ministério terreno, Jesus demonstrou preocupações com a multidão, né? E em sua missão sacerdotal, ele demonstra grande compaixão por todos nós. E isso é bonito também no Evangelho, porque Deus, ele não tem filhos prediletos, ele trata todos de maneira igual, não tem distinção, do mais simples até o mais inteligente, né? Jesus, ele conversava, e ele valorizava. E eu vejo lá, quando a mulher que ofertou, uma pobre viúva, que era indiferente, passava, mas ele não, ele fez questão de valorizar aquela mulher. E aonde o Evangelho fosse pregado, a história dessa mulher estaria lá registrada. Então ele valoriza todos. Pessoas de alto poder aquisitivo, Nicodemos, um sábio, né, da lei, um doutor, ele foi lá e conversou com Nicodemos. Nós podemos dizer, bateu um papo maravilhoso. Eu sou apaixonada por essa história, pastor, de Nicodemos. Nossa, como que Jesus, né, ele conversa, ele explica, né, e ele traz clareza, é fantástico. Mas enfim, Jesus tinha essa. Mas o que eu quero destacar com vocês é essa questão de Cristo em tudo foi tentado. Abra sua Bíblia lá em Mateus 4. Nosso lugar legalmente, mas também para ser nosso sumo sacerdote, misericordioso, fiel em tudo que pertence a Deus. Então, essa parte que eu acabei de ler, ela está lá destacada. Se você estudar Hebreus 4:15 e Hebreus 5:1, você vai entender que Jesus, ele veio para ser um sacerdote que tinha compaixão, que tinha misericórdia, que se compadeceu da humanidade perdida. E como humano, isso é muito lindo. Ele passa a te compreender. Então você, nessa noite, você pode agradecer ao Senhor, porque Ele entende todas as suas fraquezas, todas as suas mazelas, todos os seus... Sabe aquilo que você conhece de pior que você tem? Jesus passou por isso.